Oi, boa noite, tudo bem? Eu tava aqui agora orando e lembrando, Lembrando de tudo que Deus fez na minha vida. Lembrando de que eu tô vivendo o que eu tô vivendo hoje por causa de escolhas que eu fiz. E eu falando pra Jesus, o Senhor foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. O Senhor faz toda a diferença na minha vida. Porque Deus me pediu o meu emprego. E quando Deus me pediu o meu emprego, foi tão difícil pra mim. Porque eu sempre trabalhei, sempre fui independente. E foi muito difícil, entregar, renunciar. Mas mesmo assim eu entreguei. E eu renunciei. E sabe o que eu percebi hoje? Que até aquilo que a gente acha que é perda, é ganho. Até aquilo que a gente acha que perdeu, a gente fez foi ganhar. E era isso que eu tava falando com o Senhor. Hoje eu não perdi nada, meu Deus. Eu só fiz ganhar. Eu não perdi nada. Eu tô em casa, eu tô cuidando das minhas filhas, eu tô, não falta nada. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como a gente tem medo de fazer a tua vontade, como a gente tem medo, A gente não confia no Senhor. E foi a melhor escolha que eu fiz, Foi ouvi-lo, Porque eu trabalhava fora, as minhas filhas ficavam com a minha mãe o dia inteiro. Então eu fico pensando, eu digo, Senhor, o Senhor talvez tenha me poupando tanta dor de cabeça, porque eu que estou educando, eu que estou mostrando, eu que estou ensinando. E a mãe ensinar é uma coisa, as outras pessoas, por mais que amem, ensina de outra forma, Por mais que amem, é diferente, O filho precisa ser cuidado pela sua mãe, pelo seu pai. E Deus me deu esse direcionamento, eu preciso que agora você cuide das suas filhas. E para isso eu preciso que você largue o seu emprego. E nossa, eu disse, meu Deus, mas como assim, Senhor? Como é que vai ser? E a gente fica com medo, pensando como é que vai ser. E Deus, Ele nos dá um direcionamento. E Ele não fala muito. Ele dá um direcionamento, Ele espera a gente fazer aquilo que Ele direcionou pra gente fazer. Assim como Ele falou pra Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, pra um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, ele não sabia pra onde era que ele ia. Deus disse, sai, mas pra onde, Senhor? Só sai. E é assim que Deus faz com a gente. Deus diz, faz isso. E a gente fica, mas como assim, Senhor? O que vai acontecer depois? Depois, quando você fizer o que eu lhe mandei, eu lhe mostro o que eu vou fazer depois. E isso é pra gente aprender a viver por fé. É pra gente aprender a confiar. É pra gente aprender a viver, sendo direcionado por Deus. E o que eu queria, ser bem breve e dizer, não tenha medo de viver as coisas de Deus pra sua vida. Não tenha medo de viver os planos de Deus pra sua vida, Aqui em Mateus 9,17, diz assim. Mateus 9,17 diz assim, ó. Não é esse não. É Lucas 9,24. Lucas 9,24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aquilo que a gente acha que a gente tá perdendo, na verdade a gente tá ganhando. E quando a gente acha que a gente tá ganhando, a gente tá perdendo. No reino de Deus é assim. A gente perde pra ganhar. A gente perde pra ganhar. Deus sempre tem algo pra nos dar, mas pra isso a gente precisa renunciar àquilo que tá na nossa mão. Pra eu viver o que eu tô vivendo hoje, eu tive que renunciar ao que eu tava vivendo. Pra Deus me trazer pra esse lugar, eu tive que renunciar. Eu tive que renunciar ao meu emprego. Eu tive que renunciar a muitas coisas pra viver
que Deus tem para a minha vida, que ainda tem muito mais para Ele fazer. Mas se hoje eu tô aqui em casa cuidando das minhas filhas, né? Ele me deu um meio também, né, de ganhar dinheiro. Coloca quentinha. Todo mundo dizia, a tua comida é tão boa, eu gosto tanto da tua comida. O meu esposo falava, eu dizia, vamos comer na casa da minha mãe? Não, eu gosto mais da tua comida. Aí eu dizia, eu até brincava e dizia assim, se nada der certo na minha vida, eu vou vender quentinha. Eu brincava e dizia. E quando o Senhor me pediu meu emprego, eu não sabia o que Deus tinha em vista pra mim. Ele só disse, eu preciso que você cuide das suas filhas. Eu quero que você fique com elas agora. E Deus não, quando Deus olha pra mim, Deus não vê só a mim, né? Deus vê eu, as minhas filhas, meu esposo, toda a minha família. Quando Deus olha pra gente, Ele não vê só a gente. Ele vê toda a nossa família, Ele vê toda a nossa descendência, a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, né? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não vê só a gente, Ele vê muito mais. A gente que tem a mentalidade pequena e vê pequeno. Mas Deus vê além do que a gente pode ver. Então minha mãe já estava cansada, né? Eu estava cansada, cuidando das minhas filhas, da minha avó. E aí Deus disse, agora eu quero que você cuide das suas filhas. E eu fui, por mais difícil que fosse, né? Eu confiei. Eu confiei. E entreguei. Entreguei. E não me arrependo. Não me arrependo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Foi viver aquilo que Ele tinha pra minha vida, né? Hoje, eu ganho o meu salário. Eu tô em casa. Eu cuido das minhas filhas. Eu tenho um tempo pra ir pra igreja. Porque eu não tinha. Chegava às 7 horas da noite, saía pra igreja no domingo. E eu queria muito participar da obra. E eu não podia, porque o meu tempo não dava. Quando eu chegava do trabalho, eu até poderia ir pra igreja. Mas eu tinha que arrumar a casa, fazer janta, ensinar o dever das minhas filhas, né? Então, não dava. Não adianta eu fazer uma coisa e deixar a minha casa de lado. E aí eu chegava do meu trabalho e eu ia fazer minha janta, arrumar minha casa, ensinar o dever das minhas filhas, e ia ler a Bíblia com elas e orar com elas. E no domingo eu ia pra igreja. Mas Deus, fazia tempo que eu tava falando assim, eu queria tanto me envolver na obra, eu queria tanto fazer alguma coisa. E foi porque eu não podia, né, estar na igreja, que eu comecei a gravar. A gravar os vídeos, gravar os versículos, o que Deus falava comigo, eu comecei a gravar. Mas Deus fez tudo. Me pediu uma coisa. Uma coisa, filha, eu só preciso que você renuncie o seu emprego. Ele me pediu uma coisa. E por causa disso, Ele me deu muito mais. Então eu não perdi, eu só ganhei. Às vezes a gente acha que vai perder, mas aquilo que a gente está segurando nas nossas mãos, Deus está dizendo, você precisa soltar isso daí, porque o que eu tenho pra você é muito grande. O que eu tenho pra você é muito melhor. A minha vontade é boa, perfeita e agradável, mas a gente tá se apegando àquilo ali e não quer soltar. E às vezes eu olho assim e digo, meu Deus, como é bom confiar no Senhor, como é bom entregar, como é bom descansar e viver o que tu tem pra nossa vida. Como a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu pude comprovar que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, né? Lá em Romanos 12:2 fala, vou até abrir aqui. Romanos 12:2. Romanos 12:2, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse versículo. Ele fala que eu não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. Renove a sua mente. A nossa mentalidade é tão pequena, é tão terrena, e Deus quer mudar a nossa mentalidade. É através da palavra dele que ele muda, né? E Deus foi mudando a minha mentalidade. E eu pude experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu
quando eu decidi confiar, quando eu decidi renunciar, quando eu decidi entregar, né, a minha vida, porque não sou eu que mando mais em mim, né? A minha vida não é mais minha, desde que eu entreguei para Jesus, ela é de Jesus e eu tenho que fazer o que o meu Senhor fala, né? Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Então, se nós temos um Senhor, se a nossa vida está na mão do Senhor, então a gente tem que fazer aquilo que Ele pede pra gente fazer, né? Às vezes a gente acha que é difícil. A gente acha tão difícil, eu achava tão difícil. De meu Deus, servir a Deus é tão difícil. Eu acho que eu não vou conseguir, Senhor, porque é muito difícil. Porque a gente olha mais pra religião. Pode, não pode, pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Eu dizia, mas é muito difícil, eu não pode fazer nada. Não pode nada, eu dizia. Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, ele muda a nossa mentalidade. E é isso que Romanos 12:2 fala. Ele muda a nossa mentalidade. O que a gente acha, não pode, a gente nem quer. Ele muda tanto a nossa mentalidade que a gente olha para as coisas e... Por que eu gostava disso mesmo, meu pai do céu? Que diabo é que eu tinha na minha cabeça? A gente olha assim e ele muda a nossa mentalidade. É incrível, é muito incrível. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de entregar. Porque quando a gente entrega algo para Deus, Ele tem algo muito melhor para nos entregar. Só que a gente fica preso ao velho. E a gente não vai desfrutar o novo de Deus enquanto a gente estiver apegado àquilo que é velho. Não tem como Deus colocar algo na nossa mão se a gente já está segurando alguma coisa. A gente precisa se esvaziar. A gente precisa soltar. A gente precisa renunciar. A gente precisa entregar. Né? Ele fala aqui em Mateus 9:17. Agora é Mateus 9:17. Mateus 9:17, ó. Vou começar no 16. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Está dizendo aqui que não bota, né, vinho novo em odre velho, mas coloca vinho novo em odre novo. Então Deus não pode colocar algo novo com a nossa mentalidade velha. Deus não pode te dar algo novo se tu tá segurando o velho, né? Então é isso que essa palavra quer dizer. A gente tem que abrir mão do velho. A gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha que é bom pra gente poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente tem que deixar o Senhor nos direcionar. A gente tem que entregar pro Senhor, né? A Bíblia fala, entregue todo o teu caminho, né, ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Hoje eu tô tão grata a Deus. Eu só tenho a agradecer.